Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 1º de novembro de 2015. Esse é o verbete 3558. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 17 máximos. O tema de hoje é limite autoimposto, pensenologia é a especialidade, e o verbetógrafo é o Alexandre Pereira, que é formado, graduado em Educação Física e graduando em Jornalismo, é voluntário desde 2002, docente desde 2003 e tenepsista desde 2008. O limite autoimposto é a condição de restringimento da autopensenidade manifesta pela consim, homem ou mulher, ainda ignorante ou insegura quanto às próprias potencialidades, capaz de inibir a automanifestação íntima, além do trivial, consciente ou inconscientemente, perante a realidade multidimensional. O holopensene pessoal do acanhamento, as assinaturas pensênicas fossilizadas, os travões evolutivos sendo pensene padrão, a capacidade pensênica vulgar, a ampliação da autopensenidade, a superação da autolimitação pensênica. Na fatologia, a lentidão autoevolutiva, a imposição de limites desnecessários, a ausência de coragem para o autoenfrentamento, a postergação das renovações básicas e por aí vai. Tem muita coisa interessante aqui, gente, na fatologia. Vale a pena olhar na página 1 e na página 2. E na parafatologia, a parapsicose evolutiva, o paraconstrangimento das próprias capacidades reconhecidas pós-dessoma, a permissão inconsciente quanto ao vampirismo energético, o coronochakra hipoativo, o cardiochakra descompensado e por aí vai também. Tem muita coisa na parafatologia que vale a pena ser lida com calma. Aqui na acabativa nós temos na remissiologia acanhamento, acriticismo, atraso de vida, decidofobia, defasagem evolutiva, limite da autopensenização. O limite autoimposto é gargalo autoassediador com repercussões multiexistenciais. Identificar fronteiras é o primeiro passo para se autorretratar e acelerar a evolução pelas recins. Você ainda possui alguma raia autoimposta? Quais técnicas vem empregando na autossuperação? Na bibliografia, nós temos 2 itens. Na nossa mega-análise, temos aqui 20 itens. Inibição, coragem, potencial, imposição, renovação, insatisfação, autotravão, inferioridade, cardiochakra, acanhamento, avestruzismo, pensenologia, autoconfiança, restringimento, autoenganologia, autodiagnóstico, autossabotagem, nanopensenidade, autocogniciologia e psicossomatologia. Para a gente começar, a gente vai passar então a palavra para o Alexandre, para que ele explique um pouquinho o porquê do verbete, Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Esse verbete surgiu quando foi decorrente de algumas sincronicidades, né? Eu tinha ouvido um aluno falar esse termo, soltou, enquanto eu estava dando uma aula de conscienciologia, e aquilo chamou minha atenção, né? Limite autoimposto. E coincidiu que na época eu vi o professor Valdo falando numa tertúlia o quanto é importante a gente entender os nossos limites, né? O que saber, você conhecer os seus limites é algo importante. E a ideia foi entender sobre a autolimitação
Mas quando eu comecei a analisar, eu achei que era algo fora da conscienciologia. Que eu pensei que todos nós, no paradigma consciencial, a princípio, não temos limite autoimposto, porque a gente trabalha com projeção, né, vida após a morte, Na trabalho teoria, com energia. né, Alexandre? Exato. Na teoria, né? Mas quando eu fui olhar, observar a mim mesmo e outras pessoas, eu vi que não era bem assim. Então, por mais que a gente tenha muita teoria, a gente ainda acaba trabalhando em um subnível. Então, o fato do verbete não é para falar sobre o que é ruim. Na verdade, eu não encontrei um termo que fosse um antônimo tão bom para falar quanto essa liberdade, essa expressão pensênica, vamos dizer assim, sem limite. Então, já que eu não consegui ver o que é o oposto positivo, eu falei, não, vamos então começar a trabalhar com esse lado que é mais básico, né? Então aí que surgiu, e aí eu comecei a ver exemplos pessoais e de outras pessoas, o quanto que se a gente colocasse mais em prática toda a nossa teoria, né, nós seríamos muito mais amadurecidos do que hoje, né? Muito mais ousados, muito mais para frente, né? Ou para frentex no sentido positivo, né? Gente, eu queria lembrar que sexta-feira nós tivemos aqui uma grande festa no CAEC, em função dos 20 anos, das 2 décadas do CAEC. E na oportunidade foram lançados 2 livros e 2 revistas que eu queria mostrar para o teletertuliano, aquele que ainda não viu. Então nós temos aqui o Manual do Mártir Pensene, que é um livro do Guilherme Kunz, muito interessante, que é um tema básico, né, da nossa realidade. O Mártir Pensene deve estar dentro desse limite autoimposto que o Alexandre está falando. Aqui tem um livro da Cátia Aracaki, do João Aurélio, Cognópolis Foz, um local para se viver. E os dois, né, o casal, eles falam dicas de quem quer se mudar para Foz, explicando como é a cidade, por aí vai. Então tem várias fotos também aqui, muito interessante. A gente tem a revista Intercâmbio, 2º número, Viagem aos 5 continentes, que aí fala um pouco do lado internacional da Conscienciologia, também é da Cátia Aracaki e do João Aurélio, que é da IC da África, que está, vamos dizer, promovendo essa revista de intercâmbio. Então, também quem gostar de ler sobre isso, tem alguns artigos em alemão, em inglês e por aí vai, né? Que é o poliglotismo. E, por fim, nós temos essa belíssima revista, que é a Holotecologia, é o segundo volume. E essa revista, gente, está muito, muito bem feita. Não dá para mostrar assim para vocês, mas ela tem uma qualidade de conteúdo e de forma assim fora de série. É uma pena que aqui a gente não consiga mostrar. São quase 200 páginas, ou mais de 200 páginas de artigos diversos. E dentro da revista tem um especial CAEC, falando das 2 décadas do CAEC, explicando um pouco dessa instituição. Então fica aí a informação para os teletertulianos. Eu penso que dá para comprar isso na Epígrafe, na Shopcons, se alguém tiver interesse. Então vamos começar aqui, Alexandre, o nosso debate com as nossas perguntas. Tem aqui na Estrangeirismologia, na página 1, 2ª linha, como se manifesta na prática a aura mediocritas. Eu acho que é assim que se fala. Todo o processo onde a pessoa, a vida dela, ela se mantém, vamos dizer assim, no subnível, né? Então, a ideia da autolimitação é que a pessoa saia desse processo do senso comum, do que é simplesmente o convencional, porque as pessoas, em geral, tendem a se limitar por baixo na sociedade. Então, sair dessa aura é justamente você querer ou fazer o movimento de se superar, ou de tentar buscar a evolução, porque isso, na média da sociedade, ainda é uma exceção. Pessoas que querem de fato avançar, que sejam engajadas sinceramente nesse processo evolutivo, são uma minoria. Então, justamente poder sair dessa condição que é o senso comum, que é o básico, que é você viver sem se preocupar com a autoevolutividade, né? Deixa como está para ver como vai ficar. Exatamente. Pensenologia, página 1, 5ª linha. Quais são os sinais de quem manifesta a desconexão pensênica com paraprocedências inferiores ou baratrosféricas?
Desconexão de pergunta, né? Sim. No caso, são as pessoas que, de uma forma indireta ou sem a própria intenção, ela acaba, vamos dizer assim, se ligando mais do que ela, no fato, se desconecta com as comunidades baratrosféricas. Então, aquela pessoa que, de fato, a expressividade evolutiva dela ainda é baixa. Então, ela, de um modo geral, ela mais se conecta com a dimensão baratrosférica do que propriamente uma pessoa que está querendo alavancar a sua evolução. Mas a pergunta dele é justo o inverso, ó. Quais são os sinais de quem fez essa desconexão? Ah, desculpa. É. Os sinais é justamente o processo da pessoa que ela começa a ter extrapolações. Então, a pessoa, quando ela começa a ter extrapolação intelectual, parapsíquica, quer dizer, quando ela começa a ter certos segmentos ou certas vivências que estão além da condição dela, isso mostra que ela está saindo já desse limite autoimposto. Porque quando a gente fala limite autoimposto, é importante frisar que uma das coisas mais sérias é o processo do condicionamento pessoal. Então, se a gente parar para analisar o seu condicionamento, o que você pensa sobre você, sobre o universo, sobre a natureza como um todo, isso vai influenciar diretamente a sua manifestação. Então, pensa bem, condicionamento, quanto que você é condicionado, quanto que nós somos condicionados pelo meio, pela mesologia, pela mídia, por tudo. Esse condicionamento, ele pode ser atravancador, como ele pode ser evolutivo. Então, se uma pessoa ela tem um condicionamento de que ela não consegue evoluir, que ela não vai avançar, ela tem um condicionamento que ela, sei lá, que ela não consegue sair do corpo, ela não consegue fazer algo, se já está na manifestação pensênica dela, é muito complicado que ela saia desse processo. Então, um sinal, acho que um dos mais claros é esse, é a própria extrapolacionismo, né? Onde a pessoa percebe que mesmo com a intenção ou sem intenção, ela consegue avançar degraus que ela antes não conseguiria, né? Isso pode ser espontâneo ou simplesmente auto-iniciado, auto-provocado, né? Você sabe que na tertúlia de sexta-feira, justamente a verbetógrafa estava comentando disso, né, das autocrenças. Ela se impõe uma autocrença limitadora e ali ela empacou, né? Aí se a pessoa não recicla esse pensene, fica difícil. Eu penso futuramente escrever até um livro sobre, eu chamo de crenças limitantes. Então, por exemplo, a pessoa pensa que se ela for completista muito rápido, ela pode dessomar. Sabe aquelas bobagens? Sim. Não, eu acho que eu vou fazer autopesquisa, mas se eu me conhecer muito, vai ter uma responsabilidade muito grande, eu não vou suportar. Então tem várias crenças que parecem bobas, mas que na verdade... Né? Exatamente. Não, eu quero desenvolver o parapsiquismo, só que se eu ver o que eu não gosto, né, e aí? Como é que ela fica? já fez um mas. Quando tem esse mas, esse é um problema. mas é um problema, né? Agora, Alexandre, podia ser esse título mesmo, ó, limite autoimposto. Pode ser. É um tema bom. Porque a ideia no futuro é pegar... Eu tenho anotadas várias dessas crenças em várias áreas, que são mecanismos mentais realmente equivocados, que fazem com que a pessoa a expressividade fique baixa, né? Em numerologia, página 3. Poderia citar algumas técnicas para desenvolver os potenciais mal aproveitados? Olha, uma técnica para desenvolver os potenciais mal aproveitados, eu penso que começa pela autopesquisa. Eu não vejo como fugir muito disso. Porque por mais que a pessoa, por exemplo, trabalhar a energia, só trabalhar a energia não supera o processo do autoconhecimento. O fato de você também ser uma pessoa prática ou ter muita vivência é tudo muito ótimo. Mas, na minha opinião, é o processo ainda do autoconhecimento, da autoinvestigação. Enquanto a pessoa não consegue, de fato, entender a si mesma, eu acho que é a técnica básica. Sem isso, a pessoa ela não vai ter criticidade para poder extrair mais. Então, às vezes, a pessoa ela passa um apuro, erra ou tem uma condição adversa, e lá na frente ela volta a repetir aquele mesmo erro, e aí você fala, poxa, a pessoa não aprendeu nada, né? Ou a gente mesmo, né? Você comete uma coisa e fala, pô, errei de novo nisso aqui. Então,
falta essa criticidade da pessoa poder se analisar de forma mais sincera, né? E realmente tentando entender os seus pormenores, né? O que está positivo, o que precisa melhorar, a lapidação. Sem esse processo, a autoassistencialidade fica muito baixa, né? Então eu penso que a maior técnica para aproveitar é o processo mesmo da reflexão, da autopesquisa, do discernimento. Existe um verbete, se eu não me engano, chama-se trafora ocioso. Tá até no final aí. Não é? Tá na sua lista, não tá? Tá. Quem sabe esse colega aqui nosso poderia ler esse verbete. E tem também, para quem tiver ou puder, um curso que vai acontecer no dia 21 de novembro, que se chama Mega Trafora e Seriexis, que tem a ver com essa pergunta do amigo aqui, que é qual é o nosso Mega Trafor? Será que eu sei usar o nosso Mega Trafor? É um curso promovido pela Consecutivos. Então, quem tiver interesse, é dia 21 de novembro, das 15 às 20 horas. Só complementando, esse é um ponto também muito sério, porque quando a gente fala de nós termos mais expressividade ou sermos mais produtivos na vida humana, é justamente você poder utilizar esses mega trafora de forma prática. Porque tem pessoas, por exemplo, que gostam do desafio, né? Então ela chega e fala, conquistei isso aqui, ela não usa mais. É como se fosse um... descarte, né, depois. O prêmio é que você conquistar aquele trafora, depois parece que não precisar usar. E justamente o contrário, né? Politicologia, página 4. Poderia falar da asnocracia? Bom, a asnocracia... Gostei da pergunta. A asnocracia aqui no sentido de que a pessoa, quando ela está envolvida em ambientes políticos, além dela se autolimitar, ela busca limitar os outros, né? Então aquela velha pergunta, quem é autossabotador é também heterossabotador, né? Então quer dizer que ela faz a asnocracia, a política mais burra, a política mais de nível baixo, né, inferior. Manter a educação, por exemplo, nos níveis que às vezes se encontra, é uma política da asnocracia, não é? Exatamente, exatamente. Então, é uma área meio delicada, né? Falar em política, ainda mais hoje em dia, na realidade do Brasil, é algo bem complexo. Mas, assim, o ideal é a gente poder ter justamente a meritocracia, né? É a pessoa poder, de acordo com o desenvolvimento dela, das conquistas dela, que ela possa avançar. E não simplesmente por... a asnocracia que é feita basicamente de politicagem, né? Isso aí não dá. Muito bem. Quer fazer a pergunta? Boa tarde. Na página 1, na neologia, há dois limites aí. Você poderia exemplificar esse aí, o limite autoimposto básico e o limite autoimposto intermediário? Ok. Esses autolimites estão dentro da argumentologia. Então, dentro da exemplologia está como limite autoimposto básico, a ausência prática do estado vibracional. Então, esse é um exemplo, só para citar que a gente fala que o ideal é você, pelo menos, fazer o básico. E uma coisa que é básica ou fundamental é o processo de estado vibracional, como no dia a dia, né? E muitas pessoas que gostam da própria conscienciologia, é comum você ver a pessoa dizer que ela faz um curso, e aí uma semana depois ela fica energizada, né? Mexe com energia, faz estado vibracional, sai do corpo. É uma festa, se motiva, é uma festa. Depois de uma semana aquilo vai decaindo e ela volta a ser sapo, né? Abóbora. Ela volta a ser abóbora. Então o ideal aqui é a pessoa ter, pelo menos o que é fundamental, garantido ou concretizado na própria vida humana, né? Na própria vida pessoal. E um limite autoposto intermediário seria uma negligência quanto à projetabilidade lúcida. Então, dentro de uma escala de importância, a projeção aí, ela cresce enormemente dentro desse processo. E tem uma até que eu penso que seria até um limite autoimposto, vamos dizer assim, avançado, né, ou extremo, que é justamente o processo da consciência. Então, aquela consciência que, por vontade própria ou por usando os seus esforços, ela fica aí milênios sem renascer. Então pensa, a pessoa está escolhendo se paralisar, né, ou ficar perturbada aí por séculos ou milênios, né? Então são processos de gradações, né? Então são alguns exemplos aí dentro dessa neologia, né? Tá ok, obrigado. Vamos seguir aí. Estrangeirismologia, página 1, terceira linha.
Poderia aprofundar o déficit pensênico? O déficit pensênico é no sentido de que a pessoa, ela já sabe o que ela deve fazer para evolução, mas ela ainda de fato não entendeu. Então, quando a gente fala em não ter pato pensênio, não ter pensamentos patológicos, é claro que a maioria de nós faz um esforço danado e a maioria de nós também cai nesse processo porque é muito complexo, você não ter pensênios negativos. Entretanto, o déficit pensênico é quando justamente a pessoa tem, de uma forma mais rotineira, justamente essa pensenidade ainda atravancada, né? Então o pensene dela é mais um travão evolutivo do que propriamente algo que vai ajudá-la dentro da evolução consciencial. Então, sair do déficit pensênico é justamente colocar uma pensenidade mais harmoniosa, mais equilibrada, mais saudável dentro da sua vida multidimensional. Então, você trabalha e vive pensando mal dos seus colegas de trabalho, né? O que tem de errado? Você tem colegas de voluntariado, enfim, aonde você se manifesta. A sua pensanidade, ela ainda é mais qualificada ou ela ainda é deficitária? Então são perguntas para a pessoa se questionar e ver se ela não está no processo de fato em subnível pensênico, né? Então, déficit é uma coisa que, querendo ou não, todo mundo tem, porque ninguém aqui é consciex para ter a sua lucidez máxima, mas dentro do que a gente pode, será que é suficiente o nível de pensênios que você manifesta no dia a dia ou não, né? Você falando me lembra aquela frase do professor Val, que ele dizia assim: a serenologia é uma questão de postura pensênica. Isso é para chatear. Não é? A serenologia é uma questão de postura pensênica. Ponto. Isso aí. Uma questão também do pensene, por exemplo, que muitas pessoas não se dão conta, é que a sua manifestação pensênica é resultado do seu livre-arbítrio. Então pensa bem, quando a pessoa diz assim, não, o fulano me irritou. Na verdade, é uma incoerência danada que você está falando. Por quê? Qual que seria a frase mais correta? Não é o fulano me irritou, é eu me deixei irritar pelo fulano. Porque se você coloca essa questão do fulano me irritou, é como se você colocasse que a serenologia é algo impossível, porque o mundo não é perfeito, por que o serenão vai ser sereno? Exato. Ou serenão. Então, na verdade, a pacificação ela é íntima. Então pensa, um serenão que vai lidar, falando da asnocracia, né? Às vezes tem que trabalhar com políticos que estão da pior espécie e ele tem que manter, né? Não vai ter que esganar o político, né? Não vai ter que fazer nada. Então esse processo da escolha pensênica, quando que você escolhe ficar irritado, ou quando que você escolhe, né, deixar passar, ter uma postura mais assistencial, isso é muito sério, né? E é um processo todo interno, pensênico, né? Colaborar aí, porque esse aí a pessoa também ela entra num estado do próprio ego, né? Quando ela deixa o ego mover a própria vontade dela e ela não consegue identificar esse ponto nela, né? Que ela subjuga o outro sendo afetado por ela mesma, né? Claro. Tem até acho que uma frase do Shakespeare, né? Do Shakespeare que diz que, por exemplo, guardar ódio é tomar veneno e querer que o outro se prejudique, né? Se prejudica. Mais Você ou toma menos veneno, por aí, né? é bem por aí, né? É porque realmente não faz sentido, né? E a pessoa se intoxica. Exatamente. Você quer fazer pergunta? Eu gostaria. Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Na página 6, em questionologia, eu tentei responder perguntando, tá? Essa pergunta que você faz aqui. Se você, leitor ou leitora, ainda possui alguma raia autoimposta. Eu sempre tive uma dúvida nessa linha tênue que tem entre o limite autoimposto, né, e a reeducação, lapidação de você mesmo, no sentido de, as pessoas às vezes falam assim, você fala demais, então você pega e começa a falar menos. Aí você se impõe um limite, certo? Até que ponto que a gente consegue discernir isso? Você tem alguma indicação, alguma luz no fim do túnel? Você fala no sentido de
Da saber reeducação diferenciar. baseada pelo que os outros falam, é isso? É porque você vem desde criancinha, Então, no né? trato social, né, por exemplo, você tá falando, no trato social a gente tem que ter certos limites, que às vezes não são negativos. Não são, e você acaba assim, por falar demais, de repente você se limita então a falar menos, se retrai, só que aquilo era um traço muito forte e você usaria no futuro Tá. para uma outra coisa, Entendi. e você se autolimitou então. Você Uma impôs um repressão. limite. Eu vejo que o ideal é você basear as suas ações ainda na sua opinião pessoal. Em que sentido? Não é que você vai dar banana ou vai simplesmente dar de ombros porque as outras pessoas falam. Acho que a gente tem que considerar muito a heterocrítica, isso é muito sério. Entretanto, no trato social, eu vejo que o ideal é a sua própria manifestação do jeito como você achar conveniente. Porque, por exemplo, porque se a gente for se moldar por tudo que as pessoas dizem, está complicado. Você deve, acho que, ouvir com atenção, mas ponderar de acordo com a sua própria opinião. Porque senão você fica meio que... Você dá muito poder para as pessoas interferirem na tua pensanidade. Entende isso? Entendo isso e também fico de novo nessa dúvida. Às vezes, muitas vezes, vem assim um feedback, né? As pessoas te falam muito alguma coisa e é positiva, não tem positivo ou negativo, mas ela cabe ou não naquele momento, né? Então, às vezes também é importante aproveitar, né, a opinião para você ver assim, se repete muito aquilo. Claro. Será que é algo que me chama atenção, entende? Exatamente. O processo é ver o seguinte, que se você está baseado na opinião dos outros, tomando uma decisão, mas ainda há um desconforto, eu desconfiaria. Ou de você, ou dessas opiniões, mas tem alguma coisa que ainda não está redondo. Ou pode ser processo, é muito complexo, né? Pode ser algo que você não quer mudar, ou pode ser algo que você não quer abrir mão, mas assim, tem que observar, se há desconforto, ainda não está fluindo, a coisa não está redonda. Então, se você quer se manifestar de um modo mais... você quer, de uma forma mais evoluída, você quer se manifestar de uma forma mais madura, e isso essa reeducação está criando algum desequilíbrio, porque desconforto é desequilíbrio light, né? Abre o olho, porque alguma coisa ainda realmente não reciclou, né? Então, se a pessoa fala que você fala demais, você para de falar, mas você está com desconforto, no fundo você não reciclou. Você pode ter... reprimido, você né? pode ter reprimido, você pode ter feito alguma coisa que não era, na verdade, a tua vontade, né? Você foi, na verdade, né? Cortaram as suas asas como de foto que você não gostou, né? Então, pensa sobre isso. Qual que é o ponto intermediário, né? Qual que é o meio termo? Então, é ficar muda, né? Ou eu tenho que falar mais para... O que é isso, né? É a qualidade da comunicação, é a quantidade? O que está pegando? Tem que... Eu não sei qual a tua realidade, mas tem que ver com calma, né? Posso fazer só mais uma, Pois que eu não. acho que ela continua na mesma linha do Fica meu à vontade. raciocínio, que é na página 5, a frase enfática. O limite autoimposto é o gargalo autoassediador com repercussões multidimensionais. Em relação a essa primeira parte. Se a gente começar a pensar que a gente prejudica não só a nossa evolução e expressão aqui, né? Também o grupo que vem com você, o teu grupo evolutivo, fica bem mais sério, né, Alexandre? Sim, com Poderia certeza. comentar um pouquinho sobre isso, do grupo, esse grupo karma que a gente acaba gerando mais dívidas, sei lá. Olha, eu vejo o seguinte, dentro do processo da grupo karmalidade, acho que uma das coisas mais sérias que eu vejo nessa questão é o processo da interprisão grupo kármica. Então, quando a gente fala de grupalidade, enfim, grupalidade, né, qualidade grupal, é seríssimo você ter ações que evitem fazer criar esses rabos presos, né, de forma negativa com os outros. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente fala que o limite autoimposto tem raízes aí multiexistenciais, é justamente aquele trabalho que você devia fazer no grupo e que você não fez, ou aquela ação que você devia tomar e você por alguma razão, né, deu um passo atrás. Ou aquele problema que você criou desnecessariamente. Desnecessariamente, exatamente. E tudo isso, em vez de você contribuir para que o grupo cresça, aquilo cria nódulos, amarguras e cria problemas que eram dispensáveis. Então, assim, quando você fala de limite autoimposto, você tem o livre-arbítrio e o quanto você quer para você se limitar. Se você não quer evoluir, é um problema seu.
Agora, a partir do ponto que isso começa a influir dentro da relação com as outras pessoas, isso torna-se um problema. Então eu vejo que o mais sério aí é a pessoa poder analisar friamente, porque nesse processo grupal sempre o que pega é o lado emocional, né? Como quase tudo na vida. Então você poder acalmar um pouco, se colocar de fora da situação e observar. Se eu tivesse nesse grupo aqui pela primeira vez, o que, que eu faria? O que, que eu observaria? Que observação eu teria, né? Eu estaria agindo corretamente? Eu estaria sendo omisso em algo? Né? O que, que eu poderia avaliar? Entende? Então, entendo. Sempre que quando nós estamos assistindo, a gente tem várias ideias que a pessoa que está ali, né, no fogo cruzado, não consegue perceber. E eu penso, a minha pergunta foi em cima também do grupo que nós trazemos, o extrafísico, né? Essa galera que está com a gente aqui, em todo que é lugar. Então, também deve ter um momento que eu estava lá, estarei de novo, e pensar, nossa, não faz isso de novo, faz diferente. Nesse sentido também, essa limitação. Agora, geralmente, não sei, na maioria das vezes que a gente vê, os problemas grupocármicos existem porque alguém não abre mão. Não é assim? Tem aquela... Aí, na hora que abre mão, a coisa se acalma, né? Mas enquanto alguém não faz isso, não, olha, vamos fazer uma concessão para o grupo? Vamos abrir a mão para que, né, diminuam os problemas, que às vezes é por uma bobagem, que cria todo esse problemão que você está dizendo aí, né? Então, acho que é isso aqui, ó. Abrir mão em favor de todos. E às vezes a pessoa até pode estar certa, mas em nome do grupo é melhor abrir mão. Que está indo na força, né? Exatamente, não está resolvendo, não está assistindo. Sim. Está criando mais problema do que assistir, em algumas situações, né? Obrigada. Não são em todas, né? Patologia, página 2, sexta linha. Poderia exemplificar como se dá a falsa submissão? Patologia, desculpa, página. Patologia, página 2, sexta linha. Poderia exemplificar como se dá a falsa submissão? A falsa submissão é o processo onde a pessoa, na verdade, ela é, na verdade, um líder, ela é um potencial, só que para não criar problema, ela prefere ficar, né, na reserva. Se fosse um time de futebol, ela escolheria... O Neymar fala, deixa eu ficar na reserva hoje. Eu fico no banco, não é isso? Eu quero ficar no banco porque eu acho que eu não jogo bem. Então, dentro dos processos da assistencialidade, é seríssimo a pessoa, muitas vezes, assumir a postura dela, né? Tem até um ponto que eu coloco aqui que é nunca botar a banca, né? Então, a gente sabe que, claro, que botar a banca requer um processo de autocompetência. Mas a pessoa também que nunca se acha capaz, nunca se acha competente, ela também sempre vai ficar uma falsa submissão, como se ela não tem capacidade, ela não tem gabarito, quando na verdade todo mundo vê que aquela pessoa tem e ela poderia fazer mais e ela fica ali, né, realmente no banco, né? No banco. Aí é uma autocorrupção, né? Depois isso vai dar na cabeça da pessoa. O limite autoimposto, como regra, é uma autocorrupção séria, né? Professor Alexandre, como saber quais são ou até onde vão os nossos limites? Falando de forma bem prática, eu vejo que é no processo do erro e do acerto. Experimentando, né? Experimentando, não tem jeito. Então, se você acha que você não é capaz de algo, você tem que testar. É claro que isso a gente, por exemplo, se você fala de um tema como parateleportação, né? Desmaterializa aqui, materializa ali. Tá. Você vai falar, esse eu gabarito... fico no banco. Esse gabarito eu não tenho. É claro, a gente sabe que certas coisas fogem da nossa alçada. Mas quando coisas que são simples ou básicas, a pessoa coloca que ela não consegue, aí isso já muda um pouco de figura, né? Então eu vejo que o ideal é a pessoa realmente testar e falar, olha, nisso aqui eu realmente não tenho condição. Ou você tentar e errar. Porque eu ainda vejo que há muita dramatização e muito processo de muito melindre do processo do erro, né? Então a gente está falando de erro, não crime. Crime é outra coisa. Agora, você errar tentando acertar, isso é um atenuante. Você não fez de propósito, você não quer prejudicar ninguém. Mas você tentou, não deu certo? Peraí, vamos... É para continuar fazendo, eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer? Então errar, tentando acertar, até certo ponto faz parte da evolução. Porque se não for assim,
não tem como você adivinhar os seus limites teoricamente. Isso aí é um processo de experimentação, né? Então, e quando a gente coloca multidimensionalidade, então isso aumenta enormemente. Então não tem jeito, é um processo mesmo da experimentologia e da prática para saber de fato onde são os seus limites. Ok. Tem alguma pergunta ali? Página 1. Estrangeirismologia. Isso. Na terceira linha, o comodismo do doce farniente. E o próximo também, a ausência de Quinohon, não sei como se... Quinohon. Poderia comentar aí e exemplificar para a gente, por favor? O comodismo doce farniente é aquela pessoa que ela se autolimita porque ela não quer sair da vida boa, né? Do comodismo. Então, é a dolce vida, né? A pessoa ela acha que ela nasceu aqui a passeio. E eu já vi pessoas falando, ó, essa vida aqui eu vim a passeio, tá? Então você vai falar o que para a pessoa? Ótimo, passei bastante. Olha, você pega e dá a pergunta lá da camiseta da sua mãe. Olha lá, você decidiu renascer aqui para fazer o quê? Está na camiseta dela. Exatamente, né? Então, se você quer levar a vida na água com açúcar, isso é o seu livre-arbítrio. Não tem muito discernimento geralmente na nossa opinião conscienciológica, mas também é o meio termo. Ninguém nasceu para sofrer, mas também ninguém nasceu para viver só na vida boa, tá certo? É o meio termo evolutivo aí. Certas crises evolutivas, certos estressamentos positivos fazem parte. O problema é quando a pessoa não assume qualquer processo de estressamento. Então eu considero muito aquelas pessoas, por exemplo, que elas têm o sonho de consumo da vida delas morar na praia, né, sem TV, sem energia elétrica, ela quer ficar só, assim, sem nenhuma problema. Porque para algumas pessoas até notícia, né, deu um terremoto, a pessoa já sofre aqui. Então qualquer informação a pessoa vive, ela não consegue entender bem. Então ela quer viver só, né, na vida doce, na vida boa, que não é a condição evolutiva ideal, né? E o outro, que é a ausência de know-how, é justamente a pessoa não procurar nenhum especialismo, ela não procurar nenhum tema que seja favorável para ela, nada que ela possa de fato construir algo dentro de alguma área. Então se a pessoa não tem know-how, é aquela pessoa que ela de fato não quer se aperfeiçoar em coisa alguma, né? Então ela se limita não porque ela não é capaz, mas porque ela não corre atrás, porque ela não quer estudar, porque ela não quer pagar o preço de fato se desenvolver em alguma área, né? Então os dois aí eles estão muito próximos, um porque ele não quer se estressar e o outro porque não quer correr atrás da informação. Então, como eu disse, não é por falta de habilidade, é simplesmente uma decisão íntima, uma postura ainda que ela não assuma nem para si mesma, né? Tá, já que aproveitando, eu estou na mesma linha aí, vou pegar o gap aí. O gap entre a desvalorização e a potencialidade, modus vivendi improdutivo, e a falta de open mind, né? Open mind. Open mind. O gap entre a desvalorização e a potencialização também entra dentro dessa área, porque a pessoa ela tem potencialidade, ela muitas vezes um talento nato, né? Inclusive, muita gente se chateia com a conscienciologia quando a gente fala que todo mundo é gênio em alguma coisa, né? As pessoas ficam loucas com isso, porque falam, não, como eu sou gênio em algo? Isso é utopia, isso é filosofia, mas não é. Então, se você é gênio, se você é bom em alguma coisa que você às vezes nem descobriu, então, ou seja, há potenciais em você que você não sabe, enquanto você pensenicamente se autodesvaloriza. E isso vai criar o quê? Justamente o modus vivendi improdutivo. Então você vive uma vida que você... Sabe aquela pessoa que no final da vida você espreme e não sai nada? Fala, quem que foi essa pessoa? Ela teve 5 filhos, ela trabalhou, mas você espreme e não tem produtividade que seja mais séria. Então ela desvalorizou todo o potencial que ela tinha em favor dos outros, de si mesma, por várias razões, porque ela não quis bancar, mas justamente é um processo aí incoerente, né, entre a potencialidade e a autodesvalorização. E a falta de open mind, quer dizer, a falta de mente aberta.
Então é aquela pessoa que não parou nem para considerar se realmente ela poderia fazer diferente, se realmente ela poderia avançar em algum ponto. Então ela tem o fechadismo pensênico, né? Ela não admite nada que seja diferente da opinião que ela tem em relação a si mesma. Então, como é que uma pessoa vai evoluir se ela não tem o abertismo consciencial? Se ela simplesmente ignora toda a informação? Pode materializar um amparador na frente dela e falar, você é capaz. Ela vai falar, eu não sou, né? Então, se não tem mente aberta, se não tem esse open mind, não tem jeito. A pessoa vai escolher sempre ficar limitada aonde não precisaria, né? Professor Alexandre, a minha pergunta é na página 3, em numerologia, dando sequências aí. Você põe na primeira, segunda, terceira, o potencial ignorado, e depois o último, o potencial dormente. Eu tenho uma frase, eu conheço uma frase do Lao Tse, que encaixa muito aí, eu acho ela fantástica, que é quem reconhece a sua ignorância, vive a mais profunda sapiência. Quem ignora a sua ignorância, vive a mais profunda ilusão. É deles, é bonita, né? Você poderia comentar os dois em cima disso para nós? Claro. Essa questão de potencial desperdiçado, ou de potencial dormente, é justamente a questão de que a pessoa ela não quer a responsabilidade de assumir tarefas mais sérias. Porque, veja, se extrafisicamente as pessoas te apoiam, se até intrafisicamente você tem apoio, mas você não toma o posicionamento de fazer algo que às vezes você mesmo quer, como é que fica? Então, o processo da ignorância ele é terrível por quê? Porque ele deixa a gente sempre num estado pior ou menor do que a gente poderia ficar, né? É como uma pessoa que tem um computador de última geração e ela só sabe jogar paciência, entende? Você tem ali, pode fazer tanta coisa com aquela máquina e ela é ignorante em relação àquilo. Então, quanto potencial adormecido que nós não temos, que nós já utilizamos em vidas passadas, né? Eu tive até com o Sex que falou isso, ó, esse trafor aí que é sério, tá dormente, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Ah, mas eu tenho isso? Muitas vezes tem. Então, acho que uma das coisas que sejam os piores gargalos é justamente a auto-ignorância. Agora, se a pessoa não quer bancar a responsabilidade de evoluir de forma mais acertada, assertiva, né? Tendo mais responsabilidades e compromisso, como é que fica? Ela não vai deixar de ser ignorante, você entende? Porque se a gente veio na vida humana para evoluir, para se conhecer, seria mais do que óbvio todo mundo se aprofundar rapidamente na autopesquisa e no autoconhecimento, né? Mas não é assim que acontece. Então a pessoa ela fica ainda numa produtividade, né, baixa, num processo aí de acomodação, vai saber até quando, né? A gente não tem também essa visão multiexistencial, mas às vezes essa improdutividade, esse processo de ignorantismo e de limite autoimposto, às vezes ela está por vidas, né? Ela pode ficar naquilo ali até o dia que ela fala, não, chega, né? Cansei de mim mesmo, né? Aquele negócio, né? Cansei de mim mesmo, agora vamos tomar vergonha na cara e vamos agir. Aí ela pensa, quem não pensa é pensado, ela muda, né? Tem mais uma aqui, na sinergismologia. O sinergismo, eu queria entender isso daqui, o sinergismo patológico, psicossoma expansivo, mental soma retraído. Só um pouquinho. É na página 2. Sinergismo patológico, psicossoma expansivo, mental soma retraído. É o processo onde dentro dos veículos de manifestação dela, ela, em geral, ela tem muito mais presença do emocional do que da parte racional. Então é aquela pessoa, por exemplo, que ela escolhe, de certa forma, né, mais sentir, agir do que propriamente refletir e analisar. Então, se a gente for observar, isso é papel do sub-humano, né?
O animal é assim, ele age por impulso, depois ele às vezes reflete, ou enfim, tem algum processo de indagação. Então muita gente, infelizmente, é assim, né? Infelizmente não, mas é o processo dela, é o momento dela, né? Que ela simplesmente, ela primeiro bate, depois ela pergunta, ou primeiro ela sofre, depois ela analisa, né? Então ela primeiro toma as dores para depois fazer um processo de análise mais sério. Então isso é esse sinergismo aí. Então ela tem muito mais emoção do que as capacidades mentais somáticas que ela apresenta, né? Nesse sentido aí, qual a técnica que você usou ou usa, né, para ajudar nesse sentido aí que você falou, nessa linha de pensamento aí, que a pessoa possa estar mais homeostática, que possa estar mais mental somática, menos psicossoma? Olha, na minha opinião, experiência pessoal, eu vejo que é o processo da escrita. Quando você senta para escrever, primeiro, é um autoposicionamento. Você tem que se posicionar para escrever algo. Então, tudo que você escreve, pensa pelo lado de que é um processo de autoafirmação. Então, quando você para escrever, você tem que acalmar, você tem que refletir. É o processo da autorreflexão. Por isso que muitas pessoas, eu também já, às vezes você passa por fase de até não querer escrever. Essa fase que você não quer escrever, você não consegue sentar para escrever, muitas vezes mostra que está nesse processo aí. Você está com psicossoma de mais e mental soma de menos. Então o ideal é você parar, sentar e falar, peraí, por que eu não consigo escrever agora? Né? Então, porque na escrita você relaxa, você associa, você evoca, vem inspirações, vem ideias, mensagens, vem de tudo. Então, eu penso assim, que se a pessoa se desenvolveu, se ela tiver uma meta, por exemplo, que seja escrever um parágrafo por dia ou uma página por dia, eu acho que já é fundamental para ela criar esse hábito de primeiro pensar, né, antes de reagir ou antes de criar esse traço, esse hábito da autoimpulsividade, né? Fora outras, né? A própria técnica da autorreflexão de 5 horas é muito boa, recomendo, acho que é excelente também, né? Eu acho que toda a parte que mexe aí com, até dentro da parte lúdica pode ser feito, né? Jogo de xadrez, por exemplo, jogos que trabalham com a memória, acho que tudo isso é válido, dependendo da intenção, né? E seria bom também a pessoa determinar um horário, né, para ela estar podendo fazer esse exercício aí, né, da autoescrita, né? Isso eu estou comentando que é para mim mesmo, sei, eu estou precisando, é uma prescrição para mim mesmo. Então tá bom, obrigado. Tchau. Oi, Alexandre. Página 3, crescendologia. Eu queria que você ampliasse os 2 crescendos. O primeiro, crescendo desejo, desesperançado, vontade madura. E depois o último, crescendo quebra de condicionamento antigo, quebra de paradigma atual. Bom, nesse primeiro crescendo aqui, né, do desejo desesperançado com vontade madura é o seguinte. Na própria Socin fala-se muito a respeito da pessoa ter um sonho, né? Qual que é o teu sonho? Só que às vezes a pessoa ela tem aquele sonho que ela sabe que ela não vai alcançar, o que é muito difícil alcançar. Então, muitas vezes ela coloca o tempo, a energia, a pensanidade dela em algo que ela às vezes não vai chegar lá. Então, ela tem o sonho de ser, enfim, todo mundo sabe aquele algo que extrapola os seus limites, né? Então, ela quer ser o coordenador geral da ONU, né? Ou ela quer ganhar o Nobel da Paz. Não que não seja possível, mas às vezes é algo que está tão além da condição atual dela, que aquela vontade ela se torna vazia. Então a vontade dela nem é muito grande porque ela sabe que aquilo está só no campo da fantasia, no campo dos desejos, né? Então ela desperdiça muito tempo e muita oportunidade com aquilo que não vai para frente. Tanto que ela nem toma geralmente ação em relação a isso. Então a vontade madura é justamente muitas vezes se eliminar, cortar esse tipo de pensanidade mais atrasada e focar naquilo que realmente é o essencial, o prioritário dentro da vida humana. Né, de acordo com a sua vontade. Né? Sabe que eu fiz analogia com psicossoma, o desejo desesperançado com
processo psicossomático, e a vontade madura é um processo racional, né, que tem relação com essa questão evolutiva que você comentou. Né? Mas daí eu pensei também nessa questão aqui do desejo desesperançado, a forma como a gente lida com os nossos trafares. Né? O desejo desesperançado de superar algum traço fardo. Isso, é o processo do derrotismo, né? A pessoa já começa assim. Eu pegando um tema, por exemplo, a gente fala também muito em desperdicidade, né? Então, eu comecei a voluntariar lá no ano de 2000, que nem se falava, cogitava desperdicidade em 3 anos. Não. Então, você perguntava para a pessoa assim, e aí, vamos fazer uma marca e até os 80 anos a gente ser desperto? E a pessoa falava assim, não, eu sou um pobre diabo, né? Sou um pobre coitado, né? Então, mas fala, fulano, você tem 50 anos, vamos ralar em 50 anos para a gente chegar lá? A pessoa fala, não. Então, você já vê que aquela meta, ela já começa derrotada, ela já começa... Tem até um combalida, verbete sobre isso da MI, né? Como é que é? Derrota antecipada, síndrome da derrota. Síndrome da pré-derrota. Síndrome da pré-derrota. Você traz na fotologia o descompromisso com a desperticidade, é bem isso, né? Mas eu pensei também na técnica que você sugeriu para o colega, de você registrar. Então, quando bate um desejo desesperançado, que é a questão do desconforto, né? Então, aproveitar a técnica do aproveitamento do desconforto, registrar, pesquisar, né? Desenvolver autopesquisa para desenvolver a vontade madura, né? Esse processo também dá para ser, né? Sim. Quanto a esse último crescendo aqui, quebra de condicionamento antigo, né? Quebra de paradigma atual. Uma das coisas que me interessou nesse tema de limites ou de expressividade é justamente o processo de quebra de paradigma. Uma das coisas que me atrai muito é assim, eu gosto de ver todo mundo que quebra o meu paradigma pessoal. Então, quando você acha que aquilo não é possível e vem alguém que fala assim, é possível sim. E eu venho acompanhando em várias áreas, desde áreas, sabe, intelectuais até esportivas, de falar, isso aqui ninguém consegue fazer. E alguém mostra que de fato é capaz sim. Então, quando alguém fala ou ela tem autoridade moral pela prática de que aquilo é possível, você fala, não, se a pessoa consegue, né, qualquer um também pode conseguir. Agora, para você quebrar o seu paradigma atual, é isso que eu falo também do open mind, do mente aberta, né? Se você não quebrar o seu paradigma, se você não está aberto para novas realidades, fica muito complicado. Recentemente, só um exemplo para você ter uma ideia, eu estava vendo o exemplo de um jogador famoso de xadrez chamado Bobby Fischer, que ele foi considerado por muitos aí, o melhor enxadrista de todos os tempos e tal. E eu sempre achei muita propaganda americana, porque ele ganhou numa época que ele foi campeão mundial, né, contra a Rússia. Aí ele venceu os russos numa época muito delicada. E quando ele foi defender o título mundial de xadrez, ele sumiu, ele simplesmente deu de ombros, né? Isso criou muito mito em torno desse jogador. Ele era um cara fora de série para a época dele. Mas assim, nada que fosse tão expressivo. E agora, recentemente, eu fiquei sabendo que foi descoberto que ele jogou partidas online no ano de 2001, pouco antes dele dessomar, de forma anônima. Ele começou a disputar num site com os melhores jogadores de xadrez do mundo. E ele criou um estilo de jogo que é simplesmente absurdo pelos modos atuais do xadrez. E ele simplesmente esmagou os adversários dele de uma forma totalmente inesperada. E aí você olha e fala, pô, o que ele fez aqui, simplesmente ele revolucionou a história do xadrez. Só que ele não fez propaganda, foi tudo anônimo. E aquilo, você olha e fala, peraí, esse cara ele simplesmente subverteu tudo. Mas ele não fez nada de errado, ele só mostrou para as pessoas, que isso aqui é possível. Então ele pegou os grandes campeões e ganhava assim, de 8-0 na internet. Você fala, gente... Aí você vê o lado dele, que ele pensa diferente. Entendeu? Mas o fato de pensar diferente não é de você ser um revoltado ou ir contra a massa, mas é essa capacidade de falar, o paradigma atual do xadrez é esse. Então o que ele fez? Ele reverteu aquilo, né? Então você olha um exemplo e fala, caramba, isso é muito, muito interessante. Ou um outro rapaz também recentemente, que é o atual campeão mundial de xadrez, que ele é capaz de visualizar mentalmente a tela do xadrez. Então ele fez um jogo de exibição com 3 pessoas e ele vendou os olhos e ele jogou com 3 pessoas simultaneamente. Então ele tinha 3 tabuleiros na cabeça dele rodando simultaneamente. Então o apresentador falava,
tabuleiro 2, peça do quadrado tal para o quadrado tal. E ele pensava em segundos, ele já dava a resposta. Como é que é a memória disso? Como é que consegue visualizar, né? Inclusive ele até brincou uma hora. Memorizar, né? Não, e você pensar jogadas futuras sem desfazer o tabuleiro atual. Teve um jogador que ainda falou, ó, checkmate em 2 lances, né? Quer dizer, todo mundo começou a rir. Falou, esse rapaz, ele não existe, esse rapaz é um ET, né? Porque e você imaginar um tabuleiro já é complicado, você imagina ter uma tela mental com 3. Então são esses pequenos exemplos que pode parecer bobo, mas você fala, ó, esse cara aqui quebrou meu paradigma. Então, o próprio professor Valdo, você vê às vezes e fala, não, isso é possível de fazer. Você fala, caramba, eu nunca, mega euforização, nunca pensei nisso. Então você vê que algumas pessoas que vão te dando ganchos ou exemplos e aquilo vai quebrando o teu paradigma. E isso é muito bom, isso é neofilia, né? Então você começa a ver, peraí, nós temos que... Qual que é o próximo passo agora? Ninguém está pensando nisso, mas qual que é o próximo passo amanhã? Não sei se eu me alonguei muito, mas entende? É o processo de você querer, às vezes, subverter suas próprias questões para poder alcançar um nível aí mais seleto, né? Ligou? Puxa só para cima. Isso. Boa tarde a todos. Alexandre, eu gostaria que você comentasse para mim a imposição de limites desnecessários e a ausência de coragem para o autoenfrentamento. Ausência, né? Impor limites desnecessários é, como a gente falou aqui no começo, que é um processo de condicionamento. Então, até certo ponto, você é o que você pensa. Ou como a professora Mabel colocou, que a serenidade é um processo de... Uma postura pensênica. Então, veja, eu vou dar um exemplo pessoal que talvez seja um pouco... que ilustre bem. Na minha família, né, o meu avô, muito cedo, né, ele consultou uma cigana, né, e a cigana acertou muita coisa. Acertou muita coisa e meu avô ficou muito impressionado. E uma das coisas que ela falou, que na verdade ele só lembrou disso, que ela disse o seguinte, que você vai viver até os 94 anos de idade. E o meu avô, ele passou a vida toda falando, eu vou viver até os 94 anos, né? Eu tenho mais 30, eu tenho mais 20. Então não era uma história que ele contava assim vagamente, todo mundo sabia, ele falava para todo mundo que ele ia viver até 94 anos. E então foram décadas de autocondicionamento. A saúde do meu avô com 90 e tantos anos era uma coisa impressionante, né? Ele andava, pegava ônibus, fazia exercício, ele andava de ônibus sozinho, ia lá para os amigos, lá conversava. Você olhava para ele, uma lucidez impressionante, você falava, meu avô é de ferro, né? Independente, impressionante. Aí, foi chegando perto dos 94 anos. Aos 93 anos e 8 meses. Quando ele fez 94 anos, adivinha? Ele definhou, mentalmente, fisicamente, e ele dessomou. Então, olha só, pensa você falando a vida toda que você vai viver até os 94 anos, qual o impacto, qual a autoprogramação que a pessoa tem? A cigana acertou, palmas para ela. Mas veja, se ela tivesse falado 96, com a saúde que ele tinha, ou falasse 100, inclusive os irmãos, né, do meu avô, todos passaram dos 100 anos, quase todos passaram dos 100 anos de idade, bem de saúde, né? Relativamente bem de saúde. Olha o seu caso, hein, Alexandre? Você vai longe. Vamos longe. Mas sem condicionamento. Então, o condicionamento desnecessário é o seguinte, é quando você fala algo e tem coisas tão sutis que uma pessoa pensa, eu não vou conseguir ser feliz, né? Tem coisas que são tão, às vezes, parecem bobas, né? Eu vou evoluir o que dá. Sabe coisas assim que parecem bobas, mas na verdade é um condicionamento que repetido por anos e anos, isso lá na frente pode ter um efeito enorme, drástico, dramático, né? E o outro ponto que você me perguntou, desculpa? A coragem para evoluir. Que no processo a gente pode observar que quando a pessoa se limita dentro da evolução, na verdade, tem um processo de medo aí. Não tem como negar isso. Até como diz aquela frase, né? As grandes personalidades têm coragem, né? As pequenas têm preguiça. Então, isso é um processo de autolimitação. Se você quer utilizar essa vida que é ímpar, temos conscienciologia, temos informação, temos tudo à mão, a era da fartura, como o professor Valdo falava, né? Você quer aproveitar tudo isso? Não tem jeito, tem que abrir mão do medo, tem que, colocar aí a camiseta da coragem e vão para frente. Senão,
é só uma mera filosofia, muito bonito, mas que não vai dar muito resultado prático, né? Gente, eu só vou fazer uma pergunta aqui, eu já volto para o grupo, tá? Fobiologia, página 4. Por favor, comente a hipengiofobia. Hipengiofobia, olha, eu não estou lembrado nesse momento. Eu acho que é o medo constante. Se não me engano, é o medo de responsabilidades, tá? Mas desculpa. Eu acho que é o medo constante, sabe? De muitas coisas, excessivo. Depois a gente olha aqui. Depois a gente olha, desculpa a falha. Antes de começar a estudar a Conscienciologia, seguia 3 pessoas. 2 delas ex-inversores. Isso seria um limite autoimposto? Abandonar os trabalhos iniciados na inversão consciencial e seguir um caminho que alterna entre Tales e Tacon, tendo dificuldade de posicionamento em certos assuntos, por exemplo, J. Cristo? Olha, cada caso é um caso. Eu não me arriscaria a dizer que é um limite autoimposto, não. Eu penso que a Conscienciologia como ciência, muitas vezes ela é algo importante para a pessoa em uma determinada fase de vida. Mas muitas vezes é preciso admitir que não é a proex da pessoa, né? Então, eu acho que o que você tem que analisar é o incômodo que isso dá. Se você de fato nasceu para ser um inversor, pode ser considerado um limite autoimposto, sim. Se você acha que a Conscienciologia te ajudou em algum processo pessoal, de desassédio íntimo, mas que de fato não é na sua área, não é a sua praia, talvez não. Com relação a Jesus Cristo, tudo tem que se observar. Especialmente, a gente está falando dos paradigmas, né, anteriormente, qual que é a quebra de paradigmas, qual que é a dificuldade em a pessoa admitir que existem consciências mais evoluídas, né? Talvez o ideal seja a pessoa mesmo ter experiências, né, investir na projeção, tentar encontrar com consciências mais amadurecidas, para ter uma experiência mais séria e entender que mito é um processo muito comum na sociedade, só que não é a solução, ou não é a questão, né? Como eu vi uma pessoa falando uma vez, né? Olha, toda assistência que você fez, se não for em nome de Jesus, não vale nada. Você olha aquilo e fala, caramba, olha a pensanidade. Então, quer dizer, se eu ajudei muita gente, não foi em nome de Jesus, não vale nada. Quer dizer, é muito sério o que a pessoa fala. Então, tem que observar com muita cautela, né? Eu não sei qual é o seu caso, mas investiga, né? Olha, hipengiofobia é realmente medo de assumir responsabilidades. Então, a hipengiofobia é como a gente estava citando aqui, o fato da pessoa não querer bancar, muitas vezes, a própria proex pessoal. Então, se diz que ninguém carrega aí, né, um peso maior que pode suportar, falando em Jesus Cristo, né? Só que... Já que vai por essa linha, por essa linha, né? Mas, assim, você não tem jeito. Responsabilidade é um processo que todo mundo tem que aprender a lidar com ela, né? O próprio fato da gente respirar já é uma responsabilidade, né? Pensar que tem trilhões de bactérias no corpo e que se você não cuidar do seu corpo, você prejudica outras consciências, né? Então, fugir da responsabilidade, eu acho que é uma das coisas mais comuns que tem, uma das piores, porque como é que o amparador vai contar com você? Não tem jeito. Professora Amabel, o tempo todo tem um barulhinho na cabeça, tipo de uma cigarra. Não incomoda nem me atrapalha em nada. À noite, na hora de dormir, ele se torna mais intenso, fica mais ou menos na parte esquerda do cérebro. De vez em quando passo por experiência onde, ao entrar em sonolência, o mesmo se intensifica e ouço uma explosão e acordo. Isso seria a glândula pineal? Como posso aproveitar isso para contribuir com o desenvolvimento do parapsiquismo? Olha, eu não sou médica, mas a primeira coisa que eu veria é procurar um otorrino e ver se isso não é um problema de labirinto. O labirinto dá uma coisa que se chama de zumbido. E esse zumbido, quando fala que é o tempo todo, não pode não ser necessariamente o que você está querendo dizer, que é o som intracraniano da projeção. Porque o som intracraniano, quando a gente vai se projetar, ele acontece na saída do corpo, mas ele não permanece o dia inteiro. Se permanece o dia inteiro, a minha sugestão é que você procure um otorrino
e veja se você não tem um zumbido, que é muito comum esse zumbido em função do labirinto. Agora, isso pode se tornar uma sinalética para você com o tempo. Então, se você quer usar isso a favor do seu parapsiquismo, é até possível sim. Aí você vai trabalhar se tornando isso, quem sabe, uma sinalética. E normalmente, se é um zumbido desse de labirinto, quando a pessoa está cansada, o zumbido aumenta. Então, se ela dormiu pouco, se ela está estressada, o zumbido aumenta. Então, vai olhando essas possibilidades aí no seu caso. Tá? Alexandre, aí na página 1, na penúltima linha, na fatologia, você fala da sabotagem rotineira, autossabotagem rotineira. Tem ali o item, né? Eu estava relacionando isso com relação ao parapsiquismo. Tem muita gente aí que fica se auto-sabotando, dizendo que não percebe, não tem percepções, né? Como é que, eu não sei se foi abordado já isso aqui, o que você diria, assim, o que tem na sua pesquisa, como é que você encontra uma saída para esse tipo de pensamento, né? O que a pessoa pode fazer para começar a mudar essa forma de pensar e melhorar o parapsiquismo dela para poder ser mais assistencial? Dentro desse processo, para a pessoa sair da autossabotagem, geralmente eu uso uma técnica que é o seguinte, eu penso assim, o que uma pessoa, um gênio, o que uma pessoa genial faria no meu lugar? Pode parecer uma coisa boba, mas quando eu penso isso, eu tento sair um pouco da caixa, né, do quadrado, né, sair um pouco do normal. Então, mesmo que às vezes eu não consiga ter uma resposta, mas eu penso, o que uma pessoa genial faria no meu lugar? Então, e geralmente vem respostas ou vem exemplos que pode mostrar algum processo que é relativo a uma autossabotagem, né? Então, você tentar sair do padrão, muitas vezes, do convencional, muitas vezes é o melhor. E para avançar dentro do processo do parapsiquismo, né, é claro que dentro do que eu posso falar, dentro da experiência pessoal, eu vejo que é justamente o processo da não apriorismose, da não expectativa. Entenda o seguinte, quando a gente quer referir ao parapsiquismo, é muito importante você não querer ver só aquilo que, sabe, eu só quero ver isso, eu quero só confirmar aquilo, ou eu só quero ouvir aquilo que seja de fato o que me interessa. Porque eu percebo que muitas pessoas não lidam com parapsiquismo porque elas acham que pode dar algum desconforto, né? Ou que vai jogar, ou que vai evidenciar, às vezes, um processo de autossabotagem dela, né? Então é importante a pessoa realmente estar aberta para, se preciso, né, passar um processo de vergonha consigo mesmo, com o amparador, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que nunca chegaram nem perto do professor Valdo, né? E o medo, né? Verdade. E o medo dele ver alguma coisa que não devia. Então, assim, tem pessoas também que elas não se sentem com autoridade moral para chegar na frente do amparador. Que se ela chegar na frente do amparador é como se fosse uma prestação de contas, ela se sentir envergonhada pelo que ela anda fazendo, pelo que ela anda pensando, ou mesmo agindo em relação aos outros, né? Então, assim, você se despir de todo o processo de, sabe, de culpa, de todo o processo que possa te envergonhar de algum ponto e falar o seguinte, olha, parapsiquismo eu quero ver o que eu precisar ver. Entende? Porque se você quiser se autodefender, muitas vezes a pessoa não tem parapsiquismo por autodefesa, entende? Uma autodefesa emocional, porque se ela vê aquilo, vai doer, vai machucar. Ela não quer lembrar daquilo. Então não tem jeito, você tem que se abrir, tem que falar, olha, a realidade é essa e eu quero ver. E a partir daí, eu acho que essa postura pensênica, ela pode ser uma das chaves para você sair dessa condição e, de fato, avançar de uma forma mais, sabe, mais legítima dentro da sua experimentação pessoal, né? Legal, obrigado. Vou fazer algumas perguntas. Quer falar? Eu posso só continuar, só a última parte. Tem alguns estudos aí que falam sobre o efeito placebo e também o nocebo, né, o inverso disso. Em alguns casos, o paciente chega com uma doença terminal e fala assim, olha, esse remédio aqui é a cura, nós estamos testando, e aí a pessoa toma, melhora, fica bem de saúde, aí depois o médico revela, não, na realidade você tomou uma pílula de açúcar, não era aquilo. E interessante que o efeito foi muito positivo.
a partir daí a pessoa declina e volta de novo com a mesma doença. Isso seria também um exemplo de limite autoimposto? A pessoa que acredita naquela doença e volta tudo? Totalmente. Esse é um processo clássico, porque é o que a gente estava colocando, o seu condicionamento, a sua pensanidade, ela comanda a sua evolução, a sua existência. Vamos pensar também o processo de somatização, né? Então a pessoa que ela pensa que ela tem uma doença, ou ela de fato tem, ou alguém olha para a pessoa e fala, eu acho que você está com terçol, ou que você tem isso, você tem aquilo, e a pessoa não tem nada. De repente ela somatiza, ela manifesta aquilo no corpo dela, né, baseado no que alguém falou, naquilo que ela acha que ela tem. Então, no fundo a gente vê como a pensanidade, como a energia, ela influi no corpo de modo, né, inegável. Você pode alcançar doenças, como você pode chegar à autocura, tudo pelo processo da pensanidade, da energia, da intenção. Então, isso eu acho que acontece demais, é um processo mesmo que deve ser levado a sério. E para mostrar o quanto que nós temos, certo, uma força, né, íntima, pensênica, capaz de modular e de dosar, né, e enfim, de como o nosso corpo, nossos corpos vão agir, né? Interessante, obrigado. Vou fazer 2 perguntas e eu passo aqui, tá? Pensenologia, página 1, primeira linha e final da 3ª. Gostaria que exemplificasse as assinaturas pensênicas fossilizadas e os pensenes redutores da automanifestação. A manifestação pensênica fossilizada é justamente o processo da pessoa que ela não quer mudar o jeito com que ela atua consigo e com os outros, né? Então é aquela pessoa que você encontra 20 anos depois e ela está igualzinha, não mudou nada, o temperamento parece que você viu ela ontem, né? O mesmo jeito, seja ele qual for. Então, para nós, conscienciólogos, né, eu acho que a maior derrota é quando alguém te encontra e fala que você está igual. O legal é quando acontece justamente o oposto, né? A pessoa, você vê, às vezes a pessoa passou um fim de semana, a pessoa te olha e fala, você está diferente. Você cortou o cabelo, o que você fez? Não fiz nada. Não, mas você está diferente. Isso é legal, que mostra que aquilo que você mexeu ali reverberou em como a pessoa está olhando para você, né? Agora, se a pessoa não tem isso, é o caso clássico, né? Ela vai ser a vida toda com aquele mesmo padrão, né, fossilizado. E outro ponto qualquer? Os pensenes redutores da automanifestação. Os pensenes redutores da automanifestação é justamente o fato da pessoa, falando das crenças, né, limitantes, que a pessoa, ela em vez de ser mais livre, ela acaba sendo escrava das próprias crenças. Então ela acha que ela não pode escrever um livro porque ela acha que ela... eu sou burro. Isso daí, só esse pensene já é complicado. Capaz, não sou capaz. Eu sou deficiente, né? Não tenho dom. Não tenho dom, não tenho talento. Então esse tipo de pensenidade, isso acaba levando... para o lado pior. Quando, na verdade, em vez de ser o redutor do pensene, a gente devia ter os aditivos pensênicos, né? Exato. Eu já melhorei, eu estou em franca evolução, eu estou num processo de desenvolvimento. Então, focar em questões mais sadias e não focar naquilo que você não conseguiu, nas suas dificuldades. Porque isso aí o senso comum, né, faz. Agora, o importante é focar no lado positivo, né? E na pensenologia, página 1, final da 2ª linha, o que caracteriza os nanopensenes? O nanopensene foi uma analogia no sentido do nano, que significa seria nem o micro, né? É menos do que micro, ele é microscópico, né? Então aquela pessoa que tem como se diz, aquele pensamento da interiorose, né? Então a pessoa é pequenininho. Então o mundo dela é algo muito limitado, ela não considera outras culturas, ela não considera outras realidades, outras dimensões. A visão que ela tem, inclusive do universo, muitas vezes é mínima. A pessoa nem sequer entende, né, o local que ela está no mundo, ela não sabe nem o lugar do mapa, se bobear, que ela está, né? Então esse nanopensene é justamente essa pensenidade ainda muito pobre, muito rústica, né? Muito interiorota, né? Que não vai muito à frente, né? O nanopensene. Eu lembro da síndrome da interiorose, né? No interior a gente vê muito isso aí, né?
Você volta lá, às vezes, até 40 anos depois, e o cara te chama pelo mesmo apelido, nem pelo nome. Bom, na fatologia, página 2, sexta linha, a desconexão com o próprio curso intermissivo é 2 perguntas. Essa aí eu queria que você comentasse sobre a primeira. Aí falando do limite autoimposto dentro do processo do paradigma consciencial, né? Uma pessoa que não tem grandes metas ou não tem nenhum mega foco na vida, isso não importa tanto, mas para alguém, né, ou para nós que estamos fazendo força na evolução, toda limitação desnecessária das suas atitudes, do que você poderia fazer, até certo ponto, você está se desviando do que você deveria fazer na vida humana, né? Então, aquela pergunta, né? Você renasceu para fazer o quê, né? Que a gente estava falando aqui, é justamente isso. Se você começa a fugir daquilo que você tem, do seu potencial, dos seus megatrafores, você até certo ponto está você está desperdiçando aí todo o processo extrafísico, os amparadores de função, tudo está ficando em segundo plano, né? Até um texto que eu escrevi, eu até perguntei isso, né? Minha prioridade está em segundo plano? Parece uma pergunta boba, mas às vezes não é. Coerente, mas não é, né? Às vezes, você pode perguntar, eu estou deixando meu curso intermissivo em segundo plano? É claro que cuidar da família, da carreira profissional, tem várias coisas que são fundamentais. Só que, muitas vezes, isso está distanciando, quando poderia, daquilo que você nasceu para fazer, da sua proex pessoal. Então, até que ponto o jeito como você está agindo hoje não está na contramão evolutiva, né? Isso é uma coisa terrível de se pensar. Tá ligado? Tá ligado? A outra é logo mais embaixo, aí na terceira linha, de baixo para cima, a genialidade insuspeitada. Genialidade insuspeitada é justamente o processo como a gente estava colocando aqui, de você ser especialista, ou você ter uma capacidade de excelência em uma determinada área e você nem sequer desconfiar daquilo, né? Tem um exemplo clássico dentro da projeciologia que vem do Carnot, né, que o professor Valdo cita no Projeções da Consciência, né? Na vida humana, ele não tinha conhecimento nenhum de energia nem nada, e fora do corpo ele era o mandrake, né? Ele fazia, acontecia, criava máscaras, fantasias, e as consciex todas não conseguiam fazer igual a ele. Então a criação de formas, pensamentos, ele era brilhante, ele era genial naquilo. E nunca na vida humana que provavelmente ele suspeitou que fosse capaz disso, né? Então muitas vezes a pessoa está se achando, como diz uma amiga lá do trabalho, né? O cocô do cavalo do bandido, né? Bandido. Ela se acha super negativa, super ruim, mas na verdade ela tem talentos que ela nem se observou, né? Por medos ou por seja lá qual for o motivo. Então é bom pensar nisso, né? Que habilidades inatas ou adquiridas ao longo dos séculos que a gente já desenvolveu e que hoje poderia ser extremamente útil e eficaz nessa vida humana para desempenhar papéis mais qualificados e ter um trabalho maior de excelência. Então fica a pergunta, né? Se é gênio em quê, né? Então, e qual uma dica que você dá para que essas pessoas possam se identificar mais com essa genialidade que elas não conseguem perceber ainda? Olha, uma dica que parece simples, né, mas é um pouco complicada, é justamente a experiência fora do corpo. Eu acho que a projeção consciente é justamente quando tira esses véus, tira toda essa questão de realmente quem você é, né? Então, acho que investir na projeção consciente é algo muito sério, porque ela vai mostrar a sua realidade. Por exemplo, alguém aqui tem identidade extra, né? Às vezes você tem uma baita identidade extra e você não sabe. Às vezes isso mostra um pouco do seu passado multiexistencial. Então, quando acho que você investe no parapsiquismo e na própria experiência fora do corpo, no caso,
eu vejo que vai aparecer uma série de informações, de dados, que você, só pela base do raciocínio, às vezes não chegaria àquela conclusão, né? Então, considerar aí as consciências, o que elas dizem, as experiências projetivas que você tem. Acho que isso não é uma dica tão simples que vai resolver em uma semana, mas a médio e a longo prazo eu acho que é bem interessante, bem importante. Falando isso aí, logo a pergunta acima aí, tem uma pergunta aí, né? A autodepreciação incapacitando as retrocognições sadias, né? É uma vertente aí. Porque veja bem, se a pessoa se limita, se conhece, você se conhece quem você é hoje. Só o presente, você já se coloca barreiras que não precisavam. Imagina se você vê o passado, né? Conflitos que já existiram, desafetos, ou mesmo responsabilidades que você aproveitou, coisas positivas. Muitas vezes o passado, como o próprio professor Val dizia muito, né, ele vai mais embaralhar o presente, se a pessoa não tiver maturidade, do que ajudar. Então, se você se deprecia com seus erros atuais, imagina o passado, né? Vendo que você matou alguém, né? For vítima ainda é fácil, né? Agora, e se você foi o algoz de alguém? Então, muitas vezes a pessoa ela não está preparada para isso ainda. Por isso que o importante é acabar. A autodepreciação é um processo patológico, uma doença, né? Então, cortar com isso, acabar com esse tipo de coisa, porque isso não leva a nada, isso só leva mesmo para a descompensação, né? Tá ok, Alexandre, obrigado e parabéns pelo verbete. Então, vamos voltar aqui algumas perguntas, que a gente tem algumas ainda para fazer. Na parafatologia, página 2, 7ª linha, poderia relatar a paragenética banalizada? Tem a ver com esse processo de genialidade insuspeitada que a gente estava comentando, né? Então, é justamente o autodesenvolvimento milenar da pessoa, né? Todos os atributos que ela desenvolveu ao longo de vidas, né? Todas as capacidades que você tem, que você não sabe que existe, não valoriza, e isso vira um processo que não ajuda nem atrapalha, né? Você banaliza. Então você é como uma pessoa que é milionário na conta bancária e não saca nenhum dinheiro, né? E às vezes está precisando, né? Estou precisando de um dinheiro, mas na conta dela tem milhões, né? Ela não sabe e ela não sabe que tem milhões na conta bancária. Às vezes é isso. A evolução às vezes é isso, né? Você está ali, sentado num pote de ouro e pensando, caramba. E isso eu vejo que é o processo hoje nosso da informação. A gente tem tanta informação, está tudo à mão, está tudo tão simples, né? A gente está sentado num pote de ouro e não pode reclamar, não. Então, bola para frente, né? Parafatologia, página 2, 6ª linha, de baixo para cima. Gostaria que relatasse a incapacidade de fazer autocogitações das interações multiexistenciais. Essa incapacidade é justamente do fato da pessoa desconhecer, né, as realidades aí, as dimensões existenciais, e ela nem sequer tem a capacidade de pensar sobre aquilo, então de refletir. Então, por exemplo, às vezes ela vai num determinado ambiente. Será que aquele ambiente é positivo? Ou aquele ambiente é uma sucursal da baratrosfera, né? Às vezes a pessoa nem tem a capacidade de cogitar isso. Aquela amizade que eu tenho, é uma amizade produtiva ou é uma amizade ociosa, patológica? Então, veja, a pessoa não considera absolutamente nada. Então, uma autolimitação aqui é justamente o fato de que ela acha que tudo é normal, nada tem problema, né? Então ela não tem tanto essa postura de fato, poder falar, peraí, mas será que isso aqui vale a pena? Então, muitas vezes a vida humana dela leva ela a questões que ela não gostaria. Então, a cidade onde você vive é o ideal, a profissão onde você está é a ideal. Então, questionar esse tipo de coisa, inclusive as dimensões onde você se manifesta também, né? Fora do corpo você faz o quê, né? Você vai para onde? Quem é você, né? Então, todas essas cogitações, se a pessoa não faz, ela já está, de certo ponto, limitada, né? Pela própria natureza, né? Patologia, página 1, final da penúltima linha. Os mecanismos de defesa do ego, não identificados. Você utilizou alguma metodologia ou heteroanálise
para identificar os mecanismos de defesa do ego, essa autoanálise é difícil? Olha, eu já peguei aquelas mecanismos de defesa do ego básicas, né, para fazer autoavaliação. Eu vejo que é um trabalho assim que ele é complexo, mas pensando no processo da automaturidade, eu acho que ele é fundamental. Porque se você tem modos de se manifestar que são desnecessários, é mecanismo de defesa do ego, né? Então você quer se proteger de alguma forma e você não sabe que tem aquilo. Então você está se defendendo de forma errada. Não precisa daquilo. Então, por exemplo, quando você vê que uma pessoa ela tem um mecanismo, por exemplo, lá da projeção, né? Tudo que ela não gosta nos outros é tudo aquilo que tem a ver com ela, né? Então ela detesta o fulano que é daquele jeito. Mas por que você detesta o fulano que é daquele jeito? O que ele tem a ver? O que isso mexe com você? Né? Por que aquele traço ali te incomoda? Então quando você está lúcido para esse tipo de ocorrência, a sua pensanidade tende a ser melhor. Né? Porque se você tem esse tipo de postura e você não parou para analisar, até que se diz que o mecanismo de defesa do ego é algo inconsciente, né? Quando você toma consciência, se não me engano, torna-se autocorrupção. Né? Então você sabe que tem aquilo, mas você continua, aí é outra coisa. Agora, você se defender, né? A gente não é mais bicho, a gente não é mais animal para ficar se defendendo de tudo e de todos. Então, se isso ainda aparece na sua manifestação, é preciso observar com critério. E eu acho que o melhor meio é justamente pegar os tipos de mecanismo de defesa do ego e fazer uma autoanálise. Olha, eu tenho projeção nesse mecanismo, que pessoas que eu não gosto, por que eu não gosto disso delas, né? E começar a fazer realmente autorreflexões e cortar esse tipo de postura, porque senão é uma autodefesa de fato inconstante, né, incoerente, sem fundamento nenhum. Né? Parafatologia, 7ª linha. O parabatimento multidimensional e a inércia da projetabilidade lúcida. Como podemos identificar ou reconhecer o parabatimento multidimensional? Quais os mecanismos de autossuperação da inércia para avançar na obtenção da projetabilidade lúcida? Bom, falando desse processo do parabatimento, eu acho que um indicativo muito claro, já um caso mais complexo, é o processo da tristeza, da depressão. Né? Se a pessoa na vida humana já se sente abatido, isso já é reflexo claro da extrafisicalidade. Claro, esse abatimento é muito complexo, cada caso é um caso, tem gente que vai ser por questões de organismo, tem gente que é por questões de desvio de ProEx, tem gente que vai se abater por hormônios, problema de hormônio, uma infinidade de coisas, mas a questão é não deixar isso avançar com o passar dos anos. Porque acho que o pior parabatimento deve ser justamente a parapsicose, né? A pessoa dessomar e vir aquela melancolia, né? Melex, né? A melex, a vida que deu errado, né? As questões que ela podia ter mudado e não mudou. Então, talvez a questão a observar é como é que está o seu estado emocional hoje. Tem um abatimento intrafísico hoje? Se não tem, né, talvez já seja um bom sinal, né? Para não ter que chegar na dessoma aí, se vê nesse caso. E o outro ponto aqui, depois do abatimento, é da inércia, né? A inércia da projetabilidade. Eu vejo que o processo mais sério é da auto-organização. Se a gente for observar, alguém aqui pode dar desculpa que não tem tempo para se projetar? Não tem jeito, todo mundo vai dormir toda noite, né? Toda noite você vai deitar, você fala, não tenho tempo para sair do corpo. Fala, nossa, faz um mês que você não dorme, porque não tem jeito. Então, não tem muita desculpa. Eu acho que o fato da pessoa se organizar e, de fato, aplicar técnicas, né? Estava até comentando semana passada aí, não adianta você só querer sair do corpo. Só vontade não basta, é preciso aplicar técnica. É claro que isso, muitas vezes você está motivado, outras horas a vida humana é um rolo compressor que te deixa, né? Te faz, às vezes, não te dá tempo, não te dá tranquilidade íntima para isso, mas mesmo assim é o processo de você se organizar, né? A hora certa para dormir, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, né? Isso tudo é tudo muito básico, mas é algo também que é se organizar e se posicionar em relação a isso, né? Tem um negócio aí que eu não sei nem se tem aí no neologismo, autopreguiça, né?
Porque eu estou usando essas técnicas aí, vem e bate aí uma auto-preguiça. Você aí tá acordando 3 horas da manhã, aplicando a técnica. Anotando. Se preparando para a projetabilidade, né? Porque a gente tem que se autossuperar. Para isso aí, a autossuperação, né? E aí a pessoa consegue chegar lá com mais facilidade. Mas olha, tem um ponto aí também que é o seguinte, que se a gente for observar criteriosamente, a preguiça talvez seja a irmã mais velha do medo, né? Né? Eu relaciono muito preguiça com medo. Com medo. Porque preguiça é uma desculpa muito fácil, né? Então a pessoa fala, eu vou escrever, eu vou fazer qualquer coisa, né? Eu vou escrever da preguiça, né? Para o que interessa mesmo, você não tem preguiça, entendeu? Então é um processo que a gente tem que ir contra essa autocorrupção, porque se você quer, como eu falei, você vai dormir toda noite, sabe? Se você olhar teoricamente, não tem fundamentos a gente não, né, ter preguiça de algo. Então sempre tem, acho que na minha opinião, um processo emocional por trás. Preguiça, desculpa, né? Tem relação. Gente, tem um recado aqui que as nossas amigas mandaram para lembrar todos nós que nós vamos ter que fazer o recadastramento biométrico. Todos os eleitores terão que fazer isso. Começa no dia 3 de novembro e vai até 31 de março de 2016. Quem não fizer o recadastramento biométrico não pode participar da eleição, não vai votar. Os documentos necessários é o RG original e uma conta de luz ou de água, alguma coisa assim. E tem que ir lá na Costa e Silva fazer esse recadastramento. Todo eleitor, independente da idade, tem que fazer esse recadastramento. Quem quiser mais informações aqui em Foz do Iguaçu, ligar para 3522-3064 ou 3522-2855, tá? Patologia, página 1, sexta linha. Poderia citar alguns dos ganhos secundários da evolução medíocre? Um dos ganhos secundários é a pessoa não ter estresse. Então, na sociedade se fala muito do estresse como algo negativo. E a gente aqui na Conscienciologia está careca de falar que existe o estresse positivo. Então, quando a pessoa não sabe lidar com desconforto, ela vai fazer o possível para não se sentir desconfortável, não se sentir incomodada. Então, um ganho secundário muito sério é justamente esse, a pessoa não querer ter dor de cabeça, né? Se incomodar, não se incomodar. Muita gente fala assim, eu não vou ajudar o outro para quê? Eu já tenho dificuldade com os meus problemas, se eu for acoplar com os problemas alheios, eu não durmo. Então, mas também não é bem por aí, né? Você tem que saber, você tem que entender a vida como algo mais mental somático. A gente tem que ter espírito de fraternidade, de acolhimento, de compaixão, mas você não vai deixar com que isso vá tirar o seu sono, que vai prejudicar a sua vida. Então, assim, ganho secundário, ele parece ser algo muito inteligente, né? Então, o que é o ganho secundário? Então, você, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu quero evoluir, eu quero me conhecer. Só que a pessoa só vai no terapeuta dela, né? Então, o terapeuta que vai dizer, você é assim e você é assado. É claro que às vezes uma terapia pode ajudar, pode ser um complemento muito sério, muito importante. Mas só confiar no que o outro fala, né, não é suficiente. Então, muitas pessoas não querem abrir mão, por exemplo, da visão de coitadinha que ela tem, porque ela não quer, muitas vezes, fazer algo mais sério, ela não quer ser produtiva. Então, é muito fácil você se enganar nesse sentido. Então, sabe, o importante é sair desse foco, é querer de fato crescer e tratar a dor ou o sofrimento ou o desconforto, o nome que quiser dar para eles, de uma forma mais tranquila. A vida humana não é do jeito que a gente quer, né? Ela não tem jeito de fazer tudo do nosso modo, mas o que vier, você tem que ter em mente que o que vier pela frente você vai topar, você vai encarar com unhas e dentes, no bom sentido da palavra, né? De forma cosmoética, e que o desconforto não vai fazer você se paralisar em relação à evolução. Porque senão, a cada golpe que a vida dá, entre aspas, né, a pessoa se fragiliza e para, e não dá.
Então tem que ter coragem, não dá para morrer na praia, né? Tem que ir até o fim, né? Também não dá para morrer na praia. Eu quero, na verdade, falar sobre o que foi falado, sobre a questão de voto, de título de eleitor aqui, que vai ter que fazer o recadastramento. Só lembrar para o pessoal que já mora em Foz e, de repente, quer votar para o bem de Foz do Iguaçu, né, para transferir o título de eleitor aqui para Foz do Iguaçu, é só ir no Tribunal Regional Eleitoral, em menos de 15 minutos se faz o título de eleitor. E a gente tem amigo que é conscienciólogo, então vale a pena aí o pessoal estar apoiando quem tiver interesse. Mudar o título é muito rápido. Obrigado. Já faz o cadastramento, né? Fatologia, página 1, final da 4ª linha. Poderia discorrer acerca do professor com doutorado ministrando aula para o maternal? Essa é uma condição também clássica dentro dos nossos estudos, né? Que é justamente a pessoa ela ter uma potencialidade maior e está subaproveitando isso, né? Então é um limite autoimposto baseado em escolhas pessoais. Um exemplo muito comum é aquela pessoa que ela muitas vezes tem ideias excelentes. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é uma cabeça, ele é uma pessoa incrível. E todas as obras que ele escreve são poesias, né? Nada contra a poesia, é muito bonito, tem muita coisa legal. Só que o que ele poderia fazer poderia fazer muito mais, né? Então, imagina um Albert Einstein, por exemplo, né, ministrando a alfabetização. Veja, nada contra a alfabetização, uma coisa fundamental, mas não é a praia dele. Ele devia estar alçando voos maiores, né? Tem até aquele comercial agora falando do Charles Darwin, né? Cansei, vou ser o dentista lá, o Dr. Charles Darwin. Então, até a campanha fala assim, acomode-se, né, e o mundo nunca irá mudar. Então é mais ou menos isso. Se você julga que você tem algum expertise, você tem algum gabarito em alguma área, eu acho que é não ter medo de ir lá e fazer aquilo, né? Mesmo que aquilo seja difícil no começo. Porque senão você vai sempre crescer e os seus desempenhos vão ser sempre aquém, né? Você sempre muito baixo do que você poderia, né? Então, quantos outros Einsteins não tem por aí, né? Que estão muitas vezes lá no maternal, né? Não querem saber de se esforçar, né? Então, abre mão disso aí. Tem pergunta? Poderia ver para mim, explanar um pouquinho mais sobre a certeza infantil de ser dependente de algo, na página 2, Fatologia. 7ª linha. A certeza infantil de ser dependente de algo. Isso. Se você tem uma pensanidade limitada, é muito comum ou é muito lógico a pessoa terceirizar a evolução dela. Então, se a pessoa tem muito desse limite dentro de si, é muito fácil de se entender porque a pessoa ela é religiosa, por exemplo, né? Muito religiosa. Então, se a vida dá errado, não é questão do seu posicionamento pessoal, é porque Deus quis, né? É porque o destino já estava escrito. Então, é fácil você se acomodar com esse tipo de postura ainda muito de criança, né? De achar que as rédeas da evolução não estão nas suas mãos, quando na verdade é justamente o contrário. Então, a posição madura aqui não é você crer, né? Ou não é você ter a certeza de que o universo é que vai ditar o seu ritmo evolutivo, é o contrário. É você saber que se você quiser se esforçar e você se empenhar, com o passar dos anos e das décadas, tudo vai frutificar, tudo vai fluir de modo mais harmonioso e assistencial na sua vida. Independente do que os outros pensem, independente se a divindade tal, né, diz isso, diz aquilo. Então, agora, para isso, a pessoa tem que se valorizar, ela tem que saber que a evolução ela está sendo construída, o destino não está pronto, e que cada um pode, de fato, não é filosofia, cada um pode sim, né, mudar o seu destino, mudar, se reciclar
né, e ser positivo na sua manifestação. Quanto mais você achar que você é dependente de tudo, né, do cosmos das entidades aí, né, dos mitos, não tem jeito. Você sempre vai ser escravo e não líder da autoevolução. Professor Alexandre, infelizmente eu vou ter que sair agora, mas eu quero te dar os parabéns. Torcer que você tenha a genética do seu avô, que você viva aí mais uns, né, até lá por 100 e poucos anos, que possa fazer essa TARES, né, porque tudo aí é autopesquisa e pesquisa, e seu verbete aí é de muita pesquisa, a gente aproveita muito. Valeu, obrigado, acho que eu agradeço em nome de todos aqueles que não vieram, porque a tertúlia é fantástica, né? Eu amo isso daqui. Valeu, obrigado. Obrigado. Patologia, página 2, primeira linha. Qual a maneira de quebrar em definitivo e auxiliar a consim, que vive o tempo todo com a vontade máxima e ação mínima em tudo que faz? Acho que o primeiro ponto é a pessoa, vamos colocar assim, ela se respeitar mais. Por que se respeitar mais? Muitas pessoas não fazem pelo medo de errar ou pelo medo do que os outros vão falar, né? Então eu digo na minha vida, muitas coisas eu fiz com medo danado, né? Assim, olha, eu vou fazer... Vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar, eu espero estar acertando, mas vamos seguir em frente. Então se você colocar em mente que fazer é importante, você vai tentar acertar dentro do que você puder, já vale a pena. E outra coisa é você focar na assistencialidade. Eu acho que se você tem uma vivência mais assistencial na sua vida como um todo, né, tentando transparecer alegria, tentando fazer tacom quando precisar, sabe? Mas você tentar ser um ser mais assistencial, o que é até certo ponto complicado, né? Porque todo mundo tem os seus interesses íntimos, né? Então ninguém quer abrir mão dos seus interesses para pensar, esquecer um pouco de você e pensar na realidade do outro. Mas quando você vê que isso é produtivo, que isso é tão gratificante, né, você poder fazer algo que contribui em favor dos outros, eu penso que a sua vontade ela vai ser compatível com o seu nível daquilo que você faz. Então eu sugiro para todo mundo isso, sabe? Se cobrar um pouco menos, né? Ser menos hipercrítico. Muita gente na Conscienciologia, a gente tem esse hábito de sermos um grupo hipercrítico, né? A gente é crítico demais com a gente mesmo, com os outros. Mas muitas vezes vale a pena deixar um pouco isso aí de lado, né? Ter a vida um pouco mais leve e de fato se preocupar em fazer, né? Fazer e tentar acertar, né? Porque senão não adianta nada passar uma vida inteira, né, sendo com desejos e vontades e os seus projetos nunca saírem do papel, né? O que adiantou? Então vale a pena, acho que se esforçar e, sabe, parar e realmente se dedicar um pouco mais à assistência e se errar, né? Tudo bem, faz parte, a gente conserta dentro do que for possível, né? Alexandre, parabéns pelo seu verbete, suas colocações. Eu gostaria de voltar à questão anterior, que falava sobre a questão da educação, eu não sei se é bem infantil, fundamental, e como você vê essa questão do professor não estar bem preparado para justamente estar à frente, né, do ensino básico, que é muito importante para preparar e fundamentar o jovem. Você diz na educação formal mesmo? A educação formal mesmo. Foi colocado nessa questão da pessoa ter doutorado e ainda estar no ensino, eu não sei se foi fundamental maternal, ou né, maternal, né? Ou seja, nos primeiros anos. Agora, e se você olhar por outro lado, que a pessoa, nos primeiros anos e ensino fundamental, tem que estar bem embasado e bem preparado para estimular e colocar o aluno, entendeu?
Parece uma metáfora, né? Isso aí é uma metáfora para explicar que a pessoa mais qualificada, ela deve trabalhar com mais qualificado, né? É uma metáfora, não vai levar ao pé da letra. Não, pois é, uma pessoa menos qualificada iria para os anos, né, os primeiros anos. E aí, muitas vezes, essa pessoa põe a perder muitos jovens. Se eu não me engano, passou um Globo Repórter de uma cidade inglesa que a pessoa só pisaria numa sala de aula se tivesse mestrado. Ela ela se especializaria naquela disciplina, mas todos teriam que ter o mestrado para ter o gabarito de passar aquela informação de forma adequada, positiva, para o aluno, justamente para que pudesse dar uma educação de qualidade, né, independente de ser nível mais fundamental ou superior. Entendeu? Então, a ideia que se tem é que, tendo doutorado, tem que estar mais preparado para mostrar mais à frente. Isso é correto, mas não que a pessoa não esteja preparado para lidar com séries, as primeiras séries que são delicadíssimas, né? Para que muitos professores estão despreparados em sala de aula, pondo muitos alunos a perder nesse sentido de estímulo, entendeu? Olha, eu trabalho com processo educacional desde que eu me formei e eu defendo muito a classe dos professores. Eu acho que é uma classe muito positiva. O que a gente comenta nesse processo da analogia é o seguinte: é que não necessariamente uma função seja maior do que a outra, né? Mas que é importante sim a pessoa ter preparo para o que ela faz. E eu defendo muito as alfabetizadoras, porque eu conheço pessoas que são incríveis, né, que trabalham nisso. Muitas pessoas que são doutores, muitas vezes, não sabem dar aula. Não tem nem como, não tem nem qualificação, vamos dizer assim, para estar ali trabalhando. São qualificações distintas, são né, distintas, Alexandre? exatamente. E tem pessoas também que, falando consciencialmente, a consciencialidade da pessoa, tem doutores que eu conheço que são pessoas péssimas, assim, sabe? São arrogantes, sabe? Não tratam bem os outros, são deseducados. Enquanto outras pessoas dentro do processo educacional, às vezes, são pessoas acolhedoras, são pessoas, sabe? Então, tem muita questão nisso daí, né? Tem a questão da educação consciencial de cada um, né? Gente, nós estamos aí, vamos abrir um outro debate, né? Então, a gente agradece aí a presença dos tertulianos, as perguntas dos teletertulianos, ao verbetógrafo Alexandre. Obrigado, até amanhã, e aí as nossas informações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete megaglutinação pela dessomatologia, especialidade integraciologia, e a verbetógrafa Daniela Miari. Muito obrigado e boa tarde a todos.